O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa e comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, esta liturgia desse domingo, ela é muito, eu vou dizer, forte, no sentido de que nós precisamos prestar bem atenção naquilo que Jesus nos fala. Deus, Ele promete renovar todas as coisas. Ele nos renova também. Mas como em nós existe uma semente ainda de pecado, de orgulho, de prepotência, então precisamos tomar muito cuidado. Porque muitos querem ser evangelizadores, mas querem ter sucesso, querem ter brilho como evangelizador. E aí está o perigo. E aí está o perigo. Aliás, Deus, Ele nunca engana a gente. O inimigo nos engana, nós nos enganamos, mas Deus não engana os seus filhos e as suas filhas e aqueles que creem nele. Em primeiro lugar, todo profeta é chamado por Deus. Ninguém se faz profeta. E ninguém se faz evangelizador sem antes ter sido chamado por Deus a evangelizar.
E o evangelizador ou o profeta, ele não vai falar de si para os outros. Ele não vai falar o que ele acha das coisas para os outros, mas ele vai falar a palavra de Deus. E para poder falar a palavra de Deus, é preciso estar na intimidade dele, é preciso ser amigo dele, é preciso ter passado pelo cadinho da provação. O bom amigo, ele é provado no fogo. E aqueles que querem ser amigos de Deus são provados no fogo. Para quê? Para que não traia. Não traia a mensagem. Portanto, quando Deus oferece, diz para nós, né, como a primeira leitura nos fala, né, ô Jerusalém, você vai ter o seu esplendor, você vai ter o seu brilho, você vai ter a sua glória. Eu vou fazer isso daí. É uma promessa de Deus e Ele vai cumprir. E no meio de ti vai brilhar a luz. Que luz é essa que o profeta está dizendo? Senão a luz de Jesus Cristo. O Filho dele vai estar dentro de Jerusalém e vai anunciar dias melhores. E é a obra de Deus, é obra de Deus, é obra de salvação. Então, continuando, o profeta ele é chamado por Deus para dizer não as suas palavras, mas dizer com as suas palavras a palavra de Deus. É diferente. Ele é um fiel anunciador da palavra de Deus. Deus vai dizer isso aqui para o povo. Vários profetas disseram, Senhor, não vou falar isso não, porque se eu falar isso, eles vão me matar. Ele fala assim, vai falar sim. Você vai lá e vai dizer o que eu estou mandando você dizer. Ou você não confia em mim? Eu estou com você. Sabe, então não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É o anúncio que Ele está fazendo. Os discípulos do Evangelho não fizeram outra coisa, senão anunciar o quê? O que Jesus mandou eles anunciarem. O fruto da experiência deles com Jesus. Porque o Evangelho já tinha entrado no coração dos discípulos. E outra coisa, não pense que nós somos os únicos a anunciar o Evangelho. Os discípulos são os 12, mas tinha 72 que Jesus mandou ir à frente dele. A comunidade toda dos discípulos foram enviadas por Jesus e dando esses conselhos que é muito importante nós prestarmos atenção, porque às vezes isso é um perigo muito grande, nós que trabalhamos com a evangelização, queremos ter sucesso, não queremos? No mundo tem que ter sucesso na profissão, tem que ter sucesso na vida social, tem que ser sucesso nisso, daquilo e outro, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser importante, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, sabe? É uma exigência muito grande, eu tenho que brilhar, eu tenho que, sabe, me aparecer. E às vezes também na vida religiosa, na vida da fé, nós também como evangelizadores, e a Canção Nova corre um perigo muito grande nesse sentido, porque não é brincadeira, não é para eu ter sucesso que eu sou evangelizador, porque Jesus não garantiu sucesso para os seus discípulos, nem para ele foi garantido o sucesso, como nós entendemos sucesso, porque o fim dele foi na cruz, e o fim dos discípulos também foi na cruz, foi na perseguição. Por que aconteceu isso? Porque foram fiéis a Deus. Assim como Jesus realizou em tudo a vontade do Pai, e na vontade do Pai, ele foi tido como um fracassado porque morreu na cruz. Mas nós sabemos que a cruz, embora seja um sinal de fracasso, mas para Deus tudo é possível, né? Para Deus nada é impossível, Ele faz do fracasso o sucesso. A glória de Jesus se deu na cruz. E Ele não poupa os discípulos de dizerem, vai ter rejeição? Vai ter rejeição.
Às vezes nós vamos anunciar o Evangelho e não é todo mundo que vai gostar do que nós vamos falar para eles. Porque se nós estamos falando a palavra de Deus e ensinando o que Deus mandou ensinar ao povo, dizendo: olha, o reino de Deus está próximo de vós, a salvação está próxima de ti. As pessoas vão dizer: outro dia nós vamos te escutar. Vocês são muito atrasados. Sabe, vão dizer uma série de coisas. Ele não garante para nós sucesso na evangelização, mas Ele garante uma coisa para nós: se nós formos fiel a Ele até o fim, e é o que Ele diz no final do Evangelho, porque os discípulos voltaram alegres, né? Tiveram sucesso, não foi? Mas é um sucesso limitado. Eu digo limitado porque eles ainda vão sofrer muito por causa do Evangelho. Não é por causa da sua força, da sua capacidade, mas por causa da rejeição do Evangelho. Os cristãos não são perseguidos porque eles são maus. Os cristãos são perseguidos porque as pessoas não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o ensinamento de Deus, não aceitam as coisas que Deus propõe. Então, nesse sentido, é que Jesus não garante para nós o sucesso. Portanto, na evangelização, nós não buscamos sucesso, nós buscamos eficácia. O evangelho anunciado é o evangelho vivo e vivido pelo evangelista, ou pelo anunciador do evangelho. Por isso que eu disse: cuidado, porque a gente pode se envaidecer, né? A gente pode se orgulhar, a gente pode querer os melhores flashes, a gente pode querer as melhores casas, os melhores lugares, os melhores hotéis, as melhores salas VIPs. Podemos cair nisso, gente, caímos que nem um bobinho, nem achando que nós somos os bambambam das coisas. No dinheirinho que vem, sim. Às vezes nós achamos que estamos na autenticidade do anúncio do Evangelho, e nós não estamos sendo. Então é um perigo muito grande que Jesus adverte os discípulos. E de que maneira que Ele manda para a gente, a enviar? Ele vai dizer: eu vos envio como cordeiro no meio de lobo. Gente, cordeiro no meio de lobo é uma festa, porque os lobos vão atacar o cordeiro e vão picar ele em pedacinho. Ou se nós vamos anunciar o Evangelho para os anjos, onde tudo é paz e harmonia, Não, nós vamos anunciar o Evangelho para quem está sob o domínio do mal ou domínio do pecado. É briga, é confronto, mas é libertação. Para quem escuta é libertação, para quem acolhe é libertação. E é no poder de Jesus que é anunciado o Evangelho. Por isso que os espíritos maus obedeciam eles. Por causa do nome de Jesus, da autoridade que Ele deu. E Jesus vai dizer no final, olha, vocês não ficam felizes só porque os espíritos obedeceram vocês. Mas estejam felizes porque os vossos nomes estão escritos no céu. Aí está a chave da liturgia de hoje. O meu nome está escrito no céu, como se diz: eu pertenço a Deus, a minha vida pertence a Ele, o meu modo de viver é de acordo com Ele, eu estou ligado a Ele. Aí vem a coerência, porque eu vou com tudo aquilo que eu sou. A palavra que eu vou dizer não é minha, mas eu creio em Jesus, eu confio nele, portanto não tenho medo se as pessoas vão ouvir ou não vão ouvir o que eu vou dizer. Mas uma coisa é certa: se alguém não te ouvir, ele vai dizer aqui nos conselhos que ele dá, sacuda a poeira em protesto, quer dizer, a poeira, que é daquela cidade que ouviu a palavra, usa ela como testemunho contra eles que não deram ouvido à palavra,
mas mesmo assim continua anunciando. Quando há rejeição, não deixa de anunciar. Como muitas vezes desanimam, né? Não foi muito aceito, não quiseram, então não vou falar mais. Não, continue falando. O reino de Deus está no meio de vós. E vai embora, segue o caminho. Deus não tem pressa. A conversão não se dá, né, de imediatismo. Ela é um processo, ela é um caminho que se faz. E Deus tem paciência. Lembra dos 2 discípulos que pediram para Jesus: vamos mandar cair fogo sobre esse lugar porque o povo não quer te ouvir, não quer te receber? Ele falou assim: não, vamos embora, segue para frente. Eu vim para salvar o mundo, não vim para condenar. Então Deus tem muita paciência com a gente. O que importa é nós assumirmos a nossa condição de discípulos do Senhor, de homens e mulheres que realmente estão unidos e confiam em Deus. No momento em que nós vivemos, onde a desconfiança é o prato servido todos os dias, a dúvida é posta em nossos corações e nossas mentes todos os dias, os cristãos neste meio são homens e mulheres de fé. Acreditam em Deus. E porque acreditam em Deus, continuam o seu caminho. E não se deixa desviar por esta ou por aquela opinião, mas sejam fiel. E é esta fidelidade que nos garante a coroa, que Paulo, no final da sua vida, vai dizer na segunda leitura que nós ouvimos hoje, né? Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu me glorie no sofrimento, que eu me glorie na dificuldade, que eu me glorie com as minhas limitações, que eu me glorie com as minhas fraquezas. Aí está a minha glória, diz Paulo, a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo. Então, por ele o mundo está crucificado para mim, o mundo morreu para mim, diz Paulo, como eu estou crucificado para o mundo, como eu estou morto para o mundo. Quer dizer, o mundo não tem ação sobre mim porque eu estou morto. E o que se faz com o morto? Não se faz nada com o morto, porque está morto. Então, se eu estou morto para o mundo não tem poder sobre mim. E se o mundo está morto para mim, ele não tem nenhum poder sobre mim. Eu não me contamino com ele, porque está morto. Olha que Paulo diz com muita... Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova, é o homem novo, a mulher nova, criada à imagem e semelhança de Deus. É o homem e a mulher que escutou o anúncio e respondeu ao anúncio com uma vida coerente e com uma vida de confiança em Deus. Esse é o homem novo. E para todos que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. E ele continua, com uma ação de graças. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então esse é o caminho. Ser discípulo do Senhor implica numa vida de seguimento, de confiança e de abandono total. E obedeça às normas do evangelizador, Não escolho casa, o que der de comer eu como. Eu fiz uma experiência muito bonita que eu não vou contar agora para não estender a Santa Missa. Uma vez que eu fui fazer uma evangelização lá no Amazonas e um comunitário chegou para mim e disse: o senhor vai lá na minha comunidade? Porque tinha várias comunidades. Eu disse: não está no meu roteiro que me foi dado aqui, mas depois de mim vai vir um outro padre e ele com certeza chegará até a comunidade que você está. Eu disse: não, mas eu quero que o senhor vá na minha comunidade. Eu falei assim: mas por que você quer que eu vá lá? Assim, porque o Senhor, desde quando chegou aqui, não exigiu nada de nenhum dos lugares que o Senhor passou. Porque os outros que passaram aqui exigiam comida boa, exigiam algumas coisas, o Senhor não exigiu nada. Então a gente quer que o Senhor vá lá na nossa comunidade. Na minha pequenez, é o que eu tinha para oferecer. Aí deu um jeito lá, reviramos a nossa agenda lá e eu consegui chegar na comunidade deles e celebrar a missa com eles, viver esse momento de graça. Vamos ficar em pé.
e vamos juntos professar a nossa fé, porque Deus é muito bom. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.